Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Alexia e hoje eu vou gravar uma tag chamada As Ondas. Quem criou essa tag foi a Francine do blog Livro e Café. Ela é baseada nesse livro da Virginia Woolf. A Fran é apaixonada por essa escritora e ela que desenvolveu a tag baseada em 7 personagens desse livro. Eu já tentei ler esse livro uma vez, em 2011, quando eu comprei esse box aqui, numa promoção muito legal no Submarino. Na época eu fazia faculdade e eu tentei ler esse livro primeiro porque ele era o mais fininho de todos no box. Se eu não me engano, não tenho muita certeza. É, um dos mais fininhos. Eu sei que na época eu não consegui ler esse livro. Ele foi muito difícil, uma leitura muito difícil e desgastante. Daí eu vi o vídeo da Fran e ela falou que pra ela também As Ondas é uma leitura muito difícil. E eu fiquei um pouco mais aliviada por não ter dado conta desse livro, desse recado da Virginia. É uma edição muito bonita, essa daqui da Novo Século. Ela tem a tradução pela Lia Luft, se eu não me engano. Tradução da Lia Luft, tá aqui na capa, não sei porque que eu tava olhando dentro do livro. Tem uma contracapa muito bonita também. É um box sensacional. Eu quero ver se qualquer hora eu retomo a leitura desse livro. Vamos ver se hoje em dia eu consigo, né? Eu sei que na época foi muito difícil. São 7 perguntas, como eu disse, baseado nos 7 personagens dessa história. A Fran, ela pegou 7 características desses personagens e nas características, se baseando nelas, ela criou as perguntas da tag. Um livro para cada pergunta, né? Só que eu roubei um pouquinho e em algumas questões eu coloquei 2 livros, 3 livros, porque tem uma que eu não tenho nenhum livro na minha estante. Eu vou ler aqui as perguntas no computador e vou responder para vocês, tá bom? Vamos lá então. Questão 1. Bernard sentia amor à literatura, um livro sobre livros. Tem esse aqui, A Sombra do Vento, do Zafon. E é um livro muito legal, uma aventura emocionante. Quando eu li, eu coloquei vários post-its nas partes que falava do amor pela leitura, pela literatura, nas passagens que falavam sobre livros. Eu acho que é um livro perfeito para bibliófilos mesmo. É muito legal. Ótimo para bookaholics. Muito bom. É um livro bem comercial, né? Um livro de entretenimento. Mas ótimo para você passar aí uma tarde de domingo, um fim de semana prazeroso. Eu também escolhi um outro livro para essa questão, que eu já falei dele aqui antes, é Os Livros que Devoraram Meu Pai, do Afonso Cruz. Tem vídeo dele no canal e tem post dele também no Livro Café. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Esse livro é um livro muito bom. É um menininho e esse menininho ele se descobre um grande leitor, graças ao pai dele, uma biblioteca que ele herda do pai. Muito legal, ganhou um prêmio em Portugal esse livro. Questão 2. Susan sentia paixão pela natureza e a maternidade. Um livro que fale sobre ser mãe. Aqui eu escolhi 3 livros. Olha a roubalheira, né? O primeiro que eu escolhi é esse aqui da Xin Han. Eu não sei se o nome dessa escritora é Xin Han ou se é Xin Ran. O livro é Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida. Aqui a Xin Han, ela vai dar voz às mães chinesas, né? Elas vão fazer relatos nesse livro sobre a maternidade que elas não exerceram, né? Sobre as crianças que elas perderam, sobre os bebês do sexo feminino que elas não tiveram, que foram arrancados delas. Então é um livro muito sensível, um livro muito trágico e emocionante. Realmente muito legal. Imperdível. Eu recomendo muito a leitura. É da Companhia das Letras. Depois eu escolhi Amada, da Toni Morrison. Tem vídeo dele aqui no canal também e tem resenha dele no Livro Café. Depois eu vou deixar os links. Amada não é necessariamente um livro sobre maternidade, mas a protagonista, a Seth, ela é uma mãe, assim, não é uma mãe exemplar, mas na narrativa toda, ela é uma mãe que ela sofre muito. Ela tem um amor, assim, pelos filhos dela que beira a obsessão, né? Então, só lendo mesmo para entender o que é esse amor da Seth que move toda essa narrativa, toda essa história. E por último,
Precisamos falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. A Fran também escolheu esse livro. Aqui tem a Eva, que é a mãe do Kevin. Esse livro é uma narrativa, um romance epistolar, né? Ele é baseado em cartas. São as cartas que a Eva, ela escreve pro esposo dela. Olha lá, ó. 8 de novembro de 2000, querido Franklin. Né? Então ele se dá todo em forma de cartas, por isso que ele é epistolar. E aqui ela vai falar sobre o filho dela, né? Desde a infância dele, desde quando ele estava na barriga dela. Ela vai falando sobre ser mãe, para ver onde ela errou na educação do filho dela, se ela errou ou não. É um livro muito bom, eu gosto muito dessa escritora. Tem outros livros dela que eu ainda não li, tem um outro que eu li e preciso ler mais. Lionel, ela escreve muito bem. Terceira questão. Rhoda se sente diferente em relação aos outros. Um livro com um personagem diferente dos padrões. Aqui eu escolhi Frankenstein, da Mary Shelley. Né? E aqui, tanto o Dr. Victor quanto a criatura, né, que ele inventa, os dois, eles fogem do padrão da sociedade. Né? A criatura, ela é incompreendida. E eu acho que até o próprio Dr. Victor, ele é incompreendido. É um livro muito interessante. Se você ainda não leu Frankenstein, você está perdendo tempo. Esse livro aqui, ele é o pioneiro. Né? Se você ainda não leu ele, você tem que ler para você compreender o alicerce da literatura de terror, da literatura gótica. Né? A inspiração, a ficção científica, tudo. Né? Tudo começa aqui, em Frankenstein. Ele é considerado por muitos o primeiro livro de ficção científica. Né? Então, leia Frankenstein. Leia, muito legal. Depois, eu escolhi um outro livro de um outro personagem que não se encaixa nesses padrões. Não sei se vocês conhecem, é um livro de um escritor que foi premiado com o Nobel. É O Livro da Selva, do Rudyard Kipling. E esse livro, ele inspirou um desenho da Disney que é muito legal. O Mowgli, o Menino Lobo. Né? E aqui a gente vai ter o personagem do Mowgli. Né? Então o Mowgli, ele vai estar nesse livrinho. Vai ser a história do Mowgli. Você acha que o Mowgli se encaixa nos padrões? Já assistiu o Mowgli da Disney? Pensa sobre isso. Ele se encaixa na sociedade? Não, né? Não exatamente. Então, muito legal. Leia O Livro da Selva também. Uma indicação de leitura muito boa. Próxima pergunta. 4. Neville tinha inquietações sociais e ideológicas. Um livro que, após a leitura, dá vontade de fazer algo pelo mundo. Eu escolhi Eu Sou Malala. Apesar de eu ser professora e eu sempre defender a educação, depois desse livro eu fiquei com mais vontade ainda de defender a educação. Como fez essa menina, né? Que ela defendeu a educação e ela foi baleada. Mas ela é uma menina realmente extraordinária, Malala. Muito corajosa, um exemplo para o mundo. Tá aqui. Próxima questão. 5. Jean era uma mulher sensual, preocupada com a aparência e com namorados. Um livro chiquilite. Eu escolhi o mesmo que a Fran porque é o único que eu tenho na minha estante. Eu tinha O Diabo Veste Prada, mas há uns 2 ou 3 anos eu troquei ele no Scooby. Então eu só fiquei com O Diário de Bridget Jones. Eu gosto desse livro, ele é um livro legal, assim, para passar o tempo também, lendo uma tarde de domingo. É um livro bem comercial, então não leia esperando uma narrativa brilhante, uma narrativa fantástica, super bem construída, uma riqueza de vocabulário, porque você não vai encontrar aqui, né? É uma leitura sessão da tarde mesmo, né? Bem mulherzinha. Os filmes da Bridget Jones eu acho legais até, já assisti os 2 e não li os outros livros da série,
Também não tenho vontade. Já tive a oportunidade de comprar, mas não comprei. E esse daqui, até agora, não tive vontade de me desfazer, porque muita gente já me pediu emprestado e eu já emprestei, né? Então tá aqui em casa, né? Fica na minha estante à disposição para empréstimos. Meu Tiquilite, Bridget Jones. Próximo livro. Luiz era inseguro por ser estrangeiro. Um livro de sua estante numa língua que você não entende. Eu não tenho nenhum livro na minha estante numa língua que eu não entendo. Eu só tenho livros em português, em inglês e em espanhol. As 3 línguas que eu falo, que eu leio, né? Então, eu não tenho nenhum livro para preencher essa lacuna da tag. 7ª pergunta. Percival é o único personagem que não tem fala direta. Os outros apenas comentam sobre ele. Um livro que todo mundo leu, mas você ainda não. Daí eu peguei um livro da Agatha Christie, Os Elefantes Não Esquecem. Eu já li, se eu não me engano, 2 livros da Agatha na minha adolescência, quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Eu nem lembro direito quais. Também não lembro da história, não lembro de nada. E depois, nunca mais li nada dela. Todo mundo fala que os livros dela são legais, a rainha do crime. Mas eu sei que eu mesma não lembro de nada da Agatha. Eu preciso ler para relembrar. Então eu realmente tenho vergonha de não ler Agatha Christie, de não lembrar de Agatha Christie. E eu recentemente comprei 2 livros dela. Um deles é Os Elefantes Não Esquecem, e está aqui em casa, né? Qualquer hora eu leio e perco essa vergonha que eu tenho de não ter lido nenhum livrinho dela, né? E de não lembrar do seu estilo literário. Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para o vídeo original da tag da Francine. E até a próxima. Tchau!